Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é Najara, tenho 25 anos, sou membro da Primeira Igreja Batista em Presidente Médici, bem ali. Participei do programa Radical pela Junta de Missões Mundiais de 2011 a setembro de 2014, ano passado. E vim aqui essa noite para compartilhar um pouco com vocês dessa experiência missionária que Deus me permitiu viver com minha equipe. E sou grata também para a igreja ter convidado, o pastor William ter me convidado para estar aqui com vocês. Pode colocar os slides, por favor, Gilson, onde vai ver algumas fotos, conhecer um pouquinho desse projeto. Acredito que muita gente já conhece, é um projeto que é mais ou menos conhecido pela nossa convenção, dizendo assim, né? E é um projeto que tem abençoado muitas vidas, muitos jovens já passaram por ele. Esse projeto, pode passar um slide, Gilson, por favor? Ele começou em 2003, o pastor Valdomiro Timichak, juntamente com a Nalzira Nascimento, eles idealizaram esse programa para os jovens batistas. Nosso pastor Valdomiro Timichak já está na glória, mas a missionária Nalzira está por aí, abalando a juventude batista com o seu trabalho focado em vocação. Tá? Nós começamos com o África somente. No início, em 2003, só tinha esse projeto. E hoje nós já temos 5. Então, abrangeu bastante. O África hoje dura 2 anos. Quando eu participei, durava 4 anos. Por isso que eu fiquei de 2011 a 2014 no projeto. Mas hoje, o jovem que entrar, ficará no projeto durante 2 anos somente. Então, aqueles jovens que queriam participar, mas achavam, 4 anos é muito tempo. Agora você não tem desculpa, são só 2. 2 passa rapidinho. Então, você pode participar. Hoje também tem o Ásia, tem a primeira turma que está trabalhando na China. O Ásia é um período de 4 anos, só que você pode participar durante 2 anos e finalizar o projeto em 2 anos. Se você desejar continuar por mais 2 anos, aí fica ao seu critério, você pode fazer essa escolha no campo. O Haiti dura 1 ano e 10 meses, obrigado, meu irmão, dura 1 ano e 10 meses e tem sido trabalhado, focado na reconstrução do país, trabalho humanitário, os jovens têm participado disso aí ali. Tem um latino-americano que trabalha aqui no nosso continente mesmo, até a América Central, e dura 1 ano, e geralmente nesse projeto sempre tem uma equipe muito grande de jovens, 30 jovens, 33, 35, e desse povo todo, geralmente é 5 somente, só 5 são brasileiros, o restante é tudo dos nossos vizinhos aqui, argentinos, paraguaios, venezuelanos, então eles têm participado disso também. E por último, o Luz Africano, que tem uma duração de 2 anos, isso é para jovens mais experientes, jovens a partir de 26 anos, que tem uma graduação, né? Porque trabalha com a liderança da igreja. Então é necessário que o jovem tenha uma experiência já para poder trabalhar com a liderança da igreja. Esses são os projetos que temos hoje para a juventude batista. A Junta tem oferecido isso para o jovem estar participando. Você que encaixa em qualquer um desses perfis, ou sente no coração Deus chamando para qualquer um desses lugares, é a sua oportunidade, jovem, de participar. Hoje eu vou falar sobre o África, sobre a minha experiência no África, tá bom? Então, no África, nós passamos por um tempo de treinamento, porque a gente sai da igreja, a gente conhece, né, da Bíblia e tudo por causa da IBD, mas tem coisas que a gente precisa conhecer, porque a gente está indo para um campo transcultural, uma outra cultura, uma outra realidade. Então, a gente estuda no Seminário do Sul, tem um período de treinamento e também um período que a gente, durante o treinamento, que a gente faz estágios. Então, aquela foto de baixo com as crianças, a gente está na comunidade do Borel, lá no Rio de Janeiro, trabalhando juntamente com a Jocum, que é os Jovens com a Missão. Eles têm um ministério muito bonito, muito legal lá em cima, no morro, e a gente vai lá para ajudá-los. No Morro do Borel, do Tuiuti, também tem capelania hospitalar. Então, são um estudo na sala de aula e também prático. Então, esse é o nosso tempo de treinamento. Pode passar, Gilson. Depois desse tempo de treinamento no Brasil, nós viajamos para o Senegal, que é aquele primeiro país ali que está escrito bem grande, Senegal. Tá? É ele. E nesse primeiro país, a gente estuda o francês, pois o Radical África tem trabalhado em países de fala francesa. Então, a gente estuda na universidade, que tem um curso para estrangeiros, a gente recebe diploma e tudo, e estuda mesmo, gente. A gente não vai lá para passear e conhecer o Senegal, não. A gente faz isso só se sobra tempo, e geralmente não sobra. São 4 meses intensivos de estudo, nós estudamos 8 horas por dia, de segunda a sexta, para poder pegar o francês mesmo. A irmã até me perguntou, mas dá para aprender? Dá, e deu para aprender bem.
Depois do Senegal, pode passar uma foto, um slide, Gilson? Pronto. Então temos ali a Sara, ela foi missionária pela Junta de Missões Nacionais no Lar Batista F.F. Sorém, ela era missionária psicóloga lá, sentiu o chamado de Deus para o Ministério Transcultural, então deixou o Lar Batista para ir para o Radical África. Está aí ela estudando na universidade, e aqui embaixo é o nosso momento com a igreja. Lá em Dakar, que é a capital do Senegal, tem a Igreja Batista, e a gente congregava lá, participando da igreja, com os jovens, o ministério com os jovens. E nesse dia, vocês notaram, está todo mundo com a mesma roupa. Esse dia não era o coral da igreja, era o Dia das Mães. E na África, eu acho que eu posso dizer pela África, pelo todo o continente, pelo que eu conversei com alguns missionários, o costume deles é que em dia de festa, escolhe-se um tecido e todo mundo faz a roupa do mesmo tecido, para comemorar. Isso é cultural. Então, está todo mundo igualzinho ali, todas as mulheres iguais por causa disso. E aqui eu falei hoje de manhã com os jovens, né, os adolescentes, é diferente. Se tem uma festa, a gente quer ir diferente de todo mundo, né? E a gente acha ruim quando encontra alguém com a mesma roupa. Então, lá eu não acharia ruim de estar com a mesma roupa que o pessoal, porque é o costume deles, tá? E a gente começa a entender desses costumes e viver esses costumes junto. Porque a ideia do programa Radical é de você se identificar com o povo. Então, aprende a língua e vive como eles. Pode voltar o slide anterior, isso. Depois desse tempo no Senegal, que foi de 4 meses, nós viajamos para o Níger. A minha equipe era uma equipe de 9 jovens. 4 foram para Guiné-Conakry, que é um país que fica abaixo do Senegal ali, sem ser aquele pequenininho, maior. É um daqueles países que foi afetado pelo Ebola, que está mais fresco na nossa memória, a gente vai lembrar. E a minha equipe, de 5, nós fomos para o Níger, que é aquele país grande ali, bem no centro do deserto do Saara. Pode passar agora 2. Falar um pouquinho para vocês sobre o Níger, então, que é esse país que eu conhecia, eu não sabia que existia antes de ir para o Níger, mas existe e tem um povo muito bacana morando lá. Níger, expectativa de vida, 57 anos. Não vou pedir para levantar a mão, mas quem tem 57 anos aqui, no Níger você já estaria no finzinho da sua vida. Então, é uma realidade que no Brasil, eu acredito que na maior parte do nosso país já foi ultrapassado, né? As pessoas hoje vivem muito mais que 57 anos e vivem muito bem. E lá essa é a base, essa é o limite, a média, né? Limite da vida do homem e da mulher. Mortalidade infantil, 114 crianças morrem para cada 1.000 nascidas vivas, né? De 1.000 nascidas vivas, 114 morrem. Então, é uma taxa muito alta de mortalidade. 71% da população é analfabeta, isso com a língua francesa, que é o oficial. Se você for contar o dialeto, que são vários, daí isso aí eleva quase a 100%. Resumindo, são só 3 dados, mas ele é o último país do IDH, que é aquela lista que a ONU faz do desenvolvimento humano dos países. É uma lista de 187 países e o Brasil está na posição 79. O Níger está em último colocado. Então a ideia da realidade econômica, política, social do Níger. O Níger é um país muçulmano, é oficialmente muçulmano, só que há uma diferença, ele não é república islâmica, ele é só um país muçulmano, ele é laico, como o Brasil. O Brasil é laico, você pode ter a religião que você quiser, o Níger também. República Islâmica é aqueles países que você não pode deixar de jeito maneira, e o país é regido pelo Alcorão, pela Sharia que fala, que são as leis islâmicas. O Níger não é assim. 98% da população segue o islamismo, apenas 2% não seguem. Desses 2%, nós cristãos, de todas as categorias de cristãos, estamos inseridos, e também outras religiões. Lá no Níger, eles cultivam o solo, criam animais e têm um reservatório muito grande de urânio. Então, a base da economia deles é isso. Eles não exportam muita coisa, indústrias, bem poucas mesmo as que têm. Pode passar mais um. Algumas fotos do Níger para vocês verem. Ali uma mesquita, o que é muito comum. No Brasil, tem muita igreja, não importa a placa, tem igreja para todos os gostos. Então, você imagina no lugar de cada igreja no Brasil fosse uma mesquita. Isso é o Níger, só para ter uma ideia de proporção. Então, há muitas mesquitas lá. E essa mesquita, se vocês verem, ela é bem grande, bem bonitona, né? Tem lá a cúpula e tudo. Isso acontece, gente, porque países muçulmanos, por exemplo, o Irã, investe no Níger para que ele continue muçulmano.
manda gente para ensinar, manda dinheiro para construir escola corânica, para construir mesquita. Então, eles fazem a missão deles. Entendeu? Então, a gente não pode ficar de braço cruzado, porque o pessoal está trabalhando. Aqui embaixo temos a foto de uma casa, duas casas, que é a casa tradicional nas aldeias, nos vilarejos. Na cidade, a gente encontra casas como as nossas, de alvenaria, a maioria é de alvenaria. Mas, às vezes, encontra uma casinha de barro como essa aí. Nós, do Radical África, geralmente a gente trabalha nos vilarejos. E eu e minha equipe, nós vivemos no vilarejo chamado Seberi, por 2 anos, trabalhando com o povo Zarma. Pode passar mais uma foto. Esse é o povo Zarma. O povo Zarma é o segundo povo mais populoso do país. Tem sua própria língua, que é o Zarma. Então, na aldeia, apesar de ter o francês como oficial, pouquíssimos falam o francês, a maioria fala o Zarma, que é a língua nativa. Temos ali, então, a mulher Zarma, no ambiente dela, do jeito que ela se veste no dia a dia. Tá? Então, ela usa esse véu, essa burca, que só fica fácil se mostrando. A burca varia de comprimento, pode vir até a cintura, até os pés, até o joelho, varia do gosto da mulher. Sempre sai, essa roupa que eu estou vestindo, é assim que elas se vestem lá. Mas aí acrescento a burca ali, que eu não comprei e não usava lá, a burca, por ser uma mulher cristã. Então, eu não usava, mas as mulheres lá usavam isso aí. A gente só se preocupava em se vestir como tampando as pernas, usando saia longa e tampando o cabelo. Eu não estou com o cabelo tampado, né? Porque eu estou em casa, mas lá a gente tampava o nosso cabelo. A gente usava o cabelo todo coberto, porque é tradição, é uma coisa cultural e é muito feio para a mulher usar calça ou ficar com o cabelo solto. E ela está na cozinha dela, então é o ambiente dela, né, de casa, cuidar das crianças, fazer a comida. Então ali está o fogão, ainda a lenha, tem dois fogareiros que ela usa. E ali embaixo, na outra foto, é o trabalho do homem nos vilarejos. Nos vilarejos, o homem Zarma, ele trabalha com a cultura de arroz, com a roça de arroz, e também com a roça de milho na época da chuva. Então, quando está chovendo, ara a terra e planta o milho. O arroz planta ao longo do ano, porque eles moram perto do rio e tem aquele sistema de irrigação vindo do rio. Então, eles podem plantar durante o ano todinho, que não tem problema. Aquele de laranja e o de preto da minha esquerda, né, mais à esquerda, são os meus companheiros de equipe, o Eric e o Adriano, que foram acompanhar o Bubacar esse dia no seu plantio de arroz. Vou passar um vídeo para os irmãos, o primeiro vídeo, Gilson, que mostra um pouco mais do Níger, do nosso cotidiano. Vocês conheceram um pouquinho mais da nossa aldeia chamada Seberi. Está indo? Não está indo? É o vídeo do meu filme.
Gostaram da minha aldeia, gente? Legal? Diferente, né? Uma realidade completamente diferente do Brasil. Talvez em alguns lugares no Brasil lembre um pouco, mas ainda assim é bem distante. Pode passar um slide, por favor, Gilson. O que a gente fazia lá, gente? A gente sinalizava o reino de Deus vivendo. Então, o foco principal era os relacionamentos. E tudo que a gente fazia era para tentar se aproximar das pessoas. Então, a gente falava, aprendia a língua para poder se comunicar com as pessoas, a gente se vestia como eles, para poder se aproximar deles, a fim de que houvesse uma ponte para haver um contato, né, uma conversa. Tá? Então, a gente tinha relacionamento como a base mesmo do trabalho. A gente também tinha um trabalho na escola da comunidade, a gente fazia curativos e algum desses projetos. Pode passar mais um slide, por favor. Então, ali em cima tem um projeto de artesanato que a Raquel fez com algumas moças, aquele de bordar os chinelos com miçangas. Informática ali do lado com os homens, a gente tinha 4 turmas de informática, 2 de homens e 2 de mulheres, sendo homens adultos e jovens, mulheres adultas e jovens, moças, né? E foi um momento muito bom. Das mulheres, as mulheres eram professoras, as 4 que faziam com a gente, e elas vieram pedir o curso. Quando souberam que ia ter informática, elas se interessaram e falaram, a gente também quer fazer o curso. E aí, vocês vão fazer para a gente? Eu falei, claro, que a gente vai fazer com vocês. E começamos o curso com elas e foi muito bom. A Juliana que desenvolveu o trabalho com essas mulheres e ela sempre perguntava muito sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, e Juliana pôde explicar para elas muito da cultura da mulher brasileira cristã. Porque para eles, cristão é todo mundo, tá? A gente que está aqui e o pessoal que está lá na balada. Todo mundo é cristão. De fato é, mas só no nome, né? Então ela explicava essas diferenças para as mulheres, testemunho, né, de o que Cristo pode fazer na vida da gente. Pode passar mais um slide. Ali em cima um trabalho na escola, a gente tinha um trabalho de esportivo e de recreação com as crianças. E aqui embaixo o projeto de futebol que o Eric desenvolveu, que foi um futebol sempre chama muita atenção lá fora. E o Eric conseguiu fazer um trabalho muito legal com esses rapazes. Foi o projeto que mais durou. A gente tinha 6 meses lá na aldeia e o Eric conseguiu já começar esse treinamento com os meninos. E ele pôde aprofundar o relacionamento, mas criar uma amizade bem forte com eles. E depois de um tempo que essa amizade estava consolidada, o Eric pôde levar a Bíblia para os treinos e dar pequenos estudos bíblicos para eles. Todos esses rapazes são muçulmanos. E eles traduziam o Eric para os armos. O Eric falava em francês e eles traduziam o Eric para os armos. Então, para um muçulmano, deixar você levar a Bíblia, ouvir você falando e traduzir que você está falando da Bíblia, é porque eles realmente tinham uma confiança nesse relacionamento com o Eric. E foi algo muito legal que mostra como essa questão da importância do relacionamento, né? De você mostrar quem você realmente é para a pessoa e a pessoa vai te ouvir. Acho que isso não é só lá, não. Acho que isso em qualquer lugar do mundo, no Brasil também. A diferença é quando você conversa com uma pessoa que te conhece e você vai falar de Jesus para uma pessoa que não te conhece, né? Pode passar. Bom, passa o segundo vídeo, por favor, que vai mostrar um pouco mais do trabalho que a gente realizou lá pela graça de Deus e mostra o pessoal também falando sobre o projeto deles. A vida aqui é simples. A gente acorda cedo, fazemos o nosso café, preparamos nossa devocional e depois cada um vai para suas atividades. Então a gente pega água na torneira que fica na casa dos meninos, os meninos vão fazer as atividades, algumas vezes acompanhando as pessoas no campo que fica aqui atrás. Vamos na plantação de arroz, visitamos as pessoas nas casas. Durante esse tempo que eu estive no Níger, eu desenvolvi um projeto de informática com jovens e com adultos. E foi muito especial esse tempo que nós tivemos, que eu pude ensinar a como
utilizar um computador, como utilizar o notebook, e para todos os alunos que fizeram o curso foi uma novidade, porque eles nunca, antes desse curso, eles não tinham muito acesso a um computador, e foi a oportunidade que eles tiveram de entrar no mundo digital, por assim dizer, e ter um contato, ter um aprendizado sobre tecnologia, e isso é algo bem raro e bem difícil de acontecer em um village. O trabalho que eu tenho desenvolvido aqui em Seberi tem sido o trabalho com futebol. Então eu tenho cerca de 24, 25 garotos que treinam todos os dias comigo, e a nossa base de treinamento é muito simples. Nós focamos sempre a disciplina e o respeito pelos nossos próximos, e também treinos táticos, físicos e etc. Tem sido um tempo muito proveitoso, e também tem sido muito bom a convivência com esses meninos, poder aprofundar relacionamentos, aprofundar amizades. Isso tem sido muito especial e eu vejo que tem impactado muitas vidas. Desenvolvi um projeto de informática com as professoras da escola primária daqui da aldeia, e esse tempo realmente tem sido gratificante, tem sido muito bom. Eu comecei a trabalhar com alfabetização com as meninas, só que durou só 2 meses. As meninas desistiram, não apareceram mais. Ver a alegria das pessoas quando nos recebem, e é realmente triste ver o rosto delas, o semblante delas quando a gente diz que vai partir. Agora nosso tempo chegou ao fim, mas foi um tempo muito especial e até que Deus tenha ajudado. Bom, gente, um pouquinho mais, né, do que eu estava falando para vocês sobre o trabalho que a gente fez lá no Níger, pela graça de Deus. Nós retornamos em setembro do ano passado, e no nosso lugar ficou um casal de obreiros da terra. Eles são membros da igreja batista que a gente congregava na cidade de Niamey. E eles aceitaram o desafio de permanecer no nosso lugar a fim de continuar com a presença cristã naquela aldeia e continuar o trabalho. Então, quando os irmãos estiverem orando, lembre desse casal. O nome do chefe da família, diz assim, é o Bienvenu. Ele é um irmão nosso em Cristo e está com a esposa dele e o filhinho lá nessa aldeia para trabalhar. E o casal de missionários da Junta de Missões Mundiais, que eram os nossos líderes lá, é o Josué e Kelly Pacheco. Eles foram radicais da primeira turma e depois eles vieram para o Brasil. Aí eles se casaram, fizeram novamente um treinamento, um processo para poder retornar para o campo e retornaram para o Níger. E eles estão lá no Níger já há 6 anos. Depois que no caso ela voltou, ele estava em outro lugar quando era radical. E eles vieram para o Brasil em dezembro a fim de ter a primeira filha, a Emanuele. E agora já tem, a neném deve ter uns 3 ou 4 meses. Em agosto eles vão estar retornando para o Níger. Então os irmãos também lembram desse casal, Josué e Kelly Pacheco, que tem realizado trabalho batista ali no Níger. Tem um trabalho muito legal na aldeia de Kirtash, que é uma aldeia que fica para frente da nossa ainda. A nossa aldeia é a última que tem energia elétrica, e deles ainda está 100 quilômetros para frente da nossa.
Então, há uma dificuldade a mais para eles, e ainda mais agora com a neném, né? E eles estão convictos que o chamado de Deus para a vida deles é lá, e que a gente esteja segurando as cordas, né? Sustentando-os em oração, com as nossas ofertas. E uma oportunidade, gente. Eu participei. É difícil, sim. Tem muitos desafios, mas também tem muitas alegrias. É um processo que Deus começa no nosso coração. Quando a gente se converteu, e o Projeto Radical, pelo menos para mim, ajudou bastante nesse processo. Queria convidar vocês a abrir sua Bíblia em Atos 20 e 24. Esse texto é o texto divisa do Projeto Radical. Atos 20 e 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É sempre interessante a gente saber o contexto do versículo, né? A gente precisa entender em que situação Paulo falou esse texto. Então, se vocês subirem um pouquinho os seus olhos na página da Bíblia, vocês vão notar que começa esse texto em Atos 17, capítulo 20, versículo 17. Paulo está viajando e ele passa ali na cidade de Mileto e chama os líderes da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja grande naquela época, uma igreja forte. Ali Paulo meio que começou o trabalho missionário e irradiou dali para vários outros lugares da Ásia, da antiga Ásia, né, da Ásia daquela época. Então os líderes de Éfeso foram para Mileto a fim de ouvir o apóstolo Paulo fazer o seu discurso para eles. Bom? E esse discurso vai do 17 até o 38, pode ser dividido em algumas partes. Então, se a gente perceber do versículo 18 ao 20, é a primeira parte desse texto, do discurso de Paulo aos líderes de Éfeso. Então, ele fala assim: vós sabeis como eu me conduzi entre vós, no tempo que eu estive em Éfeso, servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações, porque os judeus me impressionavam, os efésios me impressionavam. E a gente percebe isso no texto, né? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 19, no versículo 23, a gente vê que ele estava em Éfeso e um cara chamado Demétrio começou uma algazarra ali, porque ele estava pregando um outro caminho e deixando de lado a grande deusa dos Efésios, que era Artemis, ou Diana. E eles ficaram muito bravos, fizeram um monte de coisa, queriam prender Paulo. Então, assim, ele passou por muitas dificuldades em Éfeso, mas ele via que naquele lugar as portas estavam abertas para o Evangelho. E ele fala sobre isso, né? A segunda parte, que é esse discurso todo de Paulo, é do versículo 21 até o versículo 24, que é onde o nosso texto está inserido. Tá bom? E a terceira parte é todo o restante do texto. Paulo segue dando algumas advertências para os líderes. Ele fala: cuidado, vai surgir no meio de vocês lobos, falsos mestres. Recomenda a eles: estuda a palavra para não cair nessas pedras de tropeço, nesses camaradas que estão enganando a muitos. Então ele dá uma série de recomendações para os líderes. Então nosso texto está inserido nessa história aí de Paulo, tá bom? Então se a gente pegar ali no versículo 21, aliás, no versículo 22, a gente vai começar a entender o que Paulo queria dizer com o versículo 24. Então, Paulo está fazendo uma viagem. Lá no versículo 2 ele diz assim: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele está viajando para Jerusalém. Por que ele está fazendo essa viagem? Ele, em Atos 19, 21, ele entende de Deus, da parte do Espírito, que ele deve ir para Jerusalém. E depois de Jerusalém, ele tem que ir para Roma. Ele fala isso lá no versículo 21. Se você voltar lá, você vai ver. Ele fala assim: devo ir a Jerusalém e depois para Roma. Ele estava seguro disso. E é isso que ele estava fazendo. Só que ele recebeu essa missão de Deus. É do Espírito que ele recebeu a missão. Para você ir para Jerusalém. Aí no versículo 23 ele diz assim: o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então o Espírito manda ele para Jerusalém, mas o avisa que cadeias e tribulações o esperam em Jerusalém. Se fosse eu, provavelmente eu ia ficar por lá em Éfeso mesmo. Porque para que eu vou para Jerusalém? Para ser presa? Não vou. Só que Paulo tinha consciência de que aquilo ali era obra de Deus, era um chamado específico de Deus para ele descer para Jerusalém. E ele vai então.
sabendo que esse aviso não é um aviso de falar, não vai porque você vai ser preso. Não, é um aviso de, apesar de sofrer cadeias, sofrimentos, tribulações, passar por cadeias, por prisões, você deve continuar seu trabalho, você tem que ir lá. E ele foi. E Paulo foi para lá. Por isso, ele diz no versículo 24. Estão acompanhando, gente? Estão entendendo o que Paulo está passando aqui? Ele está fazendo uma viagem que no final da viagem ele sabe que ele vai passar por tormentos. Ele vai sofrer, ele sabe disso. E ele já vem sofrendo por causa dos judeus. Os judeus não estavam satisfeitos com ele. Por quê? Porque ele era judeu antes e traiu o judaísmo e começou a ensinar sobre esse Cristo que ressuscitou, que eles não queriam de jeito nenhum. E ele sabia que estava indo lá onde estava todo mundo e queria pegar ele. E isso acontece. Se você abrir sua Bíblia lá em Atos 21, de 20 a 22, você vai ver isso aí, eles falando, o pessoal está meio encrencado com você, faz isso assim, 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 para não acontecer nada contigo. Depois em 21, 27 e 28, os judeus araram com ele. Começaram a discussão e ele começou a discutir com eles e veio a guarda romana querendo separar a briga e tal. E aí começa toda aquela história de Paulo sendo julgado pelos romanos, aí ele vai para Cesareia, aí vai ser para onde, aí até que ele chega em Roma. Acabou que ele chegou no lugar onde Deus falou que ele ia chegar, né? Foi para Jerusalém para Roma. Só que olha tudo que ele passou para fazer isso. E tudo isso ele tinha certeza que, apesar disso tudo, Jesus estava com ele, porque o próprio Jesus o tinha mandado fazer isso. Quando Paulo diz esse versículo 24, gente, a gente pode perceber duas coisas. Aliás, a gente pode perceber várias coisas, mas eu quero salientar 2 pontos aqui. Paulo diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse ensinamento de Paulo é muito comum em suas cartas. Praticamente todas elas ele fala disso, de que a vida não tem um fim em si mesmo. Paulo explica isso lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Nós vamos ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Não só Paulo ensina isso, Pedro também ensina isso na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2. Pode colocar o versículo 1 também, Gilson? Só para ficar mais fácil da gente entender o que Pedro estava querendo dizer aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então isso era um ensinamento que o próprio Cristo passou para eles. Lá em Mateus 16, Jesus fala que quem quer ser seu discípulo deve fazer o quê? Deve fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É um ensinamento de Jesus. Paulo está vivendo isso aqui em Atos, agora que a gente está lendo, e passou esse ensinamento para os crentes, para os cristãos da época, através das suas cartas. Então é um ensinamento que Paulo tinha uma consciência muito profunda dele. Gente, o que isso quer dizer? A gente não ter uma vida preciosa para nós mesmos. Não viver para nós mesmos, negar a si mesmo. Quando pecado, né? Vamos pegar o conceito de pecado. Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, eles escolheram viver por si mesmos, viver por conta própria. Quem é a fonte da vida? É Deus, certo? Se Adão e Eva resolvem dar as costas para essa fonte de vida, para viver a sua própria vida do jeito que quer, eles estão negando a fonte de vida. E eles ficam sem vida. E eles morrem. Quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz, se entregou para os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, ao a gente aceitar isso, a gente volta para Deus e recebe essa vida de volta. Deixa a vida morta e passa a viver uma vida viva. Viver para si mesmo é estar morto. Viver para si mesmo, viver querendo fazer as suas próprias vontades, seguir as suas próprias paixões, dar as costas para Deus, ignorar a autoridade de Deus sobre sua vida,
é viver para si mesmo, é considerar sua vida preciosa. É isso que Jesus está falando lá em Mateus, que Paulo fala, que Pedro fala. Então, esse conceito de vida preciosa é muito precioso para nós. É bom a gente entender isso. Quando a gente se volta para Deus, a gente está vivendo uma vida preciosa em Cristo, porque nós estamos vivendo a vida de Cristo. É isso que está escrito aqui nesses versículos que nós lemos. Então, negar a si mesmo, não ter a vida preciosa, é se sujeitar a Deus, se sujeitar ao governo de Deus na sua vida, é viver a vida de Cristo, beleza? Esse é o ensinamento de Paulo aqui, é o primeiro ensinamento que eu queria salientar para nós aqui essa noite. Aí Paulo continua: contanto que complete a minha carreira e o ministério. É interessante que ele fala, né? Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Mas se o ministério e a carreira que Jesus me deu ser completa, aí sim ela vai ser preciosa. A preciosidade, então, não está para viver para si, mas está para viver para Deus. Essa é a preciosidade da vida de Paulo. Carreira e ministério andam junto. Mas o que Paulo quis dizer com carreira e ministério? É isso que a gente vai ver agora. Ministério é o ministério mesmo que ele recebeu, o serviço que ele recebeu. Lá em Atos 9:15, quando Paulo se encontra com Jesus no caminho para Damasco, ele cai, fica cego, Ananias vem, restaura a visão dele pelo poder de Jesus Cristo e fala para ele, né, Jesus quer falar contigo e tal, tem aquela conversa com Paulo, e Paulo se converte. E Deus fala para ele, Jesus fala para ele, você vai ser meu obreiro entre os gentios. Esse era o ministério de Paulo. Nós também temos o nosso ministério, porque Jesus nos deu um ministério. Pregar o evangelho, né, viver a vida dele. E carreira, o que Paulo estava dizendo com carreira? Estava se referindo à sua carreira missionária? Sua profissão de fazedor de tenda? Não. Essa figura de linguagem, carreira, é associada à corrida mesmo, atletismo. É isso. Sabe por quê, irmãos? Porque na época de Paulo, a cultura dominante era a cultura greco-romana. E os romanos e os gregos, mais os gregos, né? Eles tinham uma coisa muito grande com o esporte. As Olimpíadas começaram lá na Grécia, né? Quem lembra de história aí? E essa figura era muito comum naquela época, de ter os Jogos Olímpicos e os atletas corriam. E Paulo repete isso muitas vezes nas suas cartas. Lá em 2 Timóteo 4:7, ele fala sobre isso de novo. Então, coloca lá, por favor. Combati o bom combate, completei a carreira. Aqui ele está dizendo do atleta que corre e chega no final. Ele completou a corrida dele. Entendeu? Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Está faltando uma palavra que eu preciso aí. Vou ler aqui na minha Bíblia. Filipenses 3,14. Tá faltando porque eu pulei o versículo 13 e 14, desculpa. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui, Paulo faz uma nova referência à corrida. Prossigo para o alvo, avançando. Uma figura do corredor que quando está chegando na linha de chegada, ele se inclina, né? Quando a gente assiste as Olimpíadas, a maratona, o pessoal dá um gás no finalzinho e se inclina assim para tentar chegar antes do segundo colocado ali. E ele está fazendo referência a isso, ao corredor que se inclina avançando o máximo possível ao seu objetivo, a linha de chegada. E Hebreus, o autor de Hebreus também usa a figura de corrida para a vida cristã. Então, em Hebreus 1, de 1 a 4, a gente vê aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, carreira sempre está associada na Bíblia com vida cristã. E Paulo está falando disso aqui. A carreira que ele se refere no versículo 24 de Atos, é a vida cristã. Então, colocando em outras palavras, pode voltar no 24, por favor? Ele coloca ali: a minha vida não é preciosa para mim.
eu vivendo para mim mesmo. A vida é preciosa se eu completar a vida que Cristo me deu e o ministério que Cristo me deu. Esse seria o sentido desse texto. E isso é interessante, gente, porque Paulo vive, a gente percebe na vida de Paulo alguém que viveu a vida completamente em Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse é o nosso chamado como cristão. Esse é o nosso chamado não como cristão, como humano, como ser humano, como ser que Deus criou para estar com Ele. Então esse é o nosso chamado, viver em Cristo, para Cristo e por Cristo. Esse deve ser o resultado da nossa salvação em vida. Viver a vida cristã, cumprir o ministério que Cristo nos deixou. Ter uma vida cheia de frutos para a glória de Deus. Frutos de caráter, frutos no trabalho, frutos, pessoas conquistadas para viver para Cristo também. Então é isso que o Paulo está dizendo. E esse é o nosso desafio diário, gente. Então o nosso chamado, a campanha desse ano foi Meu Chamado, Voz de Deus para Nações. Nosso chamado é esse, viver para Cristo, independente de onde você esteja. Vai para o Níger? Beleza, então viva Cristo lá. Vai trabalhar na Polícia Federal? Viva Cristo lá. Vai ser médico? Viva Cristo lá. Vai ficar aqui em Vilhena? Viva Cristo aqui. Não, vou para Médici. Viva Cristo em Médici. Onde você estiver, você deve viver Cristo. Você deve completar a vida que Deus te deu, que Cristo te deu. E cumprir o ministério que Cristo te deu. Amém, gente? É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. E é o texto que a gente tem como divisa do nosso projeto. E que Cristo renove em nós esse desejo. Que renove em nós as forças. Porque acredito que Paulo talvez fizesse essa oração todos os dias. Para ele manter nessa corrida. Então que a gente ore a Deus, busque em Deus todos os dias, todos os momentos, estarmos firmes nessa carreira, nessa corrida que Deus nos propôs. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. A gente vai orar agora. E você que pensou e precisa tomar essa decisão, convido você a fazer isso agora. Ter uma conversa séria com Jesus aí agora. Tá bom? Vamos orar, gente? Meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede para estarmos juntos na Tua casa, como igreja, Senhor, louvando o Teu nome e lendo a Tua palavra e podendo estudar. Obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito nos capacita para isso, para buscarmos ferramentas, entender aquilo que o Senhor tem que falar para nós através da Tua palavra revelada, Senhor. Toque nos corações aqui essa noite, Pai, toque no meu coração, para que a gente todos os dias, a cada momento de nossa vida, Pai, a gente viva e a gente corra em direção a Ti, Deus, para receber o prêmio que Jesus Cristo conquistou para nós. Que a gente não desista, Senhor, da caminhada, da carreira que o Senhor propôs para nossas vidas. Toque nos nossos corações, Senhor, e transforma o nosso caráter cada dia, Pai. E que a gente deseje isso, Senhor, estar contigo, buscar o Teu nome, a glória do Teu nome, Pai. Abençoe cada irmão aqui presente, Senhor. Leva-os em segurança para as suas casas e que eles não esqueçam, ó Deus, que viver para si mesmo é perca de tempo, Pai. Viver para Ti é a preciosidade de nossa vida. Que isso seja realidade em mim, realidade nos meus irmãos, ó Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e o louvo, porque somente Tu, Senhor, és digno de louvor e adoração para todo sempre. Amém.